No ano passado, eu lancei um vídeo de perguntas e respostas. E nele, ao falar de filmes que eu considero superestimados, eu disse que achei Birdman extremamente pretensioso. Foi então que nos comentários o espectador Igor Mendes deixou o seguinte questionamento. Nunca entendi o termo filme pretensioso. O que exatamente isso significa? Quando eu li isso, na mesma hora eu pensei, putz, é mesmo, né? O que foi que eu quis dizer quando chamei Birdman de pretensioso? Eu não elaborei a minha argumentação quando eu falei aquilo. Eu só joguei esse adjetivo lá como se ele fosse completamente autoexplicativo. O questionamento do Igor realmente foi muito pertinente. Tão pertinente que a pergunta não saiu mais da minha cabeça por muito tempo. E hoje, depois de pensar bem mais sobre o assunto, eu cheguei a uma conclusão. Pretensioso é uma das palavras mais vagas que se pode usar numa crítica de filme. Para entender o porquê disso, a gente precisa se perguntar, afinal de contas, o que faz um filme ser pretensioso? Eu decidi levar essa pergunta para o Twitter e recebi uma variedade bem grande de respostas, mostrando que realmente não parece ter um consenso muito claro sobre o que faz um filme ser pretensioso. Então eu resolvi trazer as diversas perspectivas apresentadas por essa galera no Twitter pra gente debatê-las no vídeo de hoje. Whoa, good for you. Apesar da variedade de respostas que eu recebi, tem um tipo que apareceu mais do que os outros. Muita gente definiu um filme pretensioso como aquele que não entrega o que promete. Um filme que tenta ser mais do que ele realmente é. Então beleza, vamos analisar essas definições mais detalhadamente. Um filme pretensioso é aquele que não entrega o que promete. Tá, mas o que isso quer dizer? Como você sabe o que um filme está prometendo ou tentando ser? Algumas pessoas no Twitter me disseram que é pela divulgação que tenta fazer o longa parecer profundo ou revolucionário. O trailer, as campanhas, o hype criado em torno do longa. E aí, quando você vê o filme, ele não é profundo ou revolucionário como venderam. O exemplo disso mais citado pelo pessoal no Twitter foi Prometheus. Mas nesse caso, me parece que o problema é muito mais do marketing e da expectativa criada pelo próprio espectador, e não do filme em si. Me soa meio injusto acusar o filme de ser pretensioso nessa situação, porque nem sempre o marketing vende o filme como o diretor gostaria. E o nível de expectativa que o público cria também é algo fora do controle do cineasta. Tendo dito isso, também teve gente no Twitter que falou que dá pra saber o que um filme promete ou pretende ser pela sua narrativa em si. E com isso sim eu concordo. Muitas vezes você consegue sentir que tipo de filme a obra quer ser e qual emoção ela quer causar, graças a enquadramento, trilha sonora, edição, entre vários outros elementos. Mas ainda assim eu acho complicado afirmar categoricamente que um filme não conseguiu ser o que ele queria e por isso taxá-lo de pretensioso. Porque a verdade é que muitas vezes a gente pode simplesmente não ter entendido de verdade a proposta do filme. É comum longas mais complexos e difíceis terem mensagens e ideias que nos passaram reto porque a gente não captou elas. E a gente não gosta de considerar essa possibilidade porque a gente detesta se sentir menos inteligente. Mas a verdade é que não entender um filme não é um pecado. Tem vários longas que eu definitivamente não entendo por completo até hoje, mas que, mesmo assim, eu adoro. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, e, principalmente, Cidade dos Sonhos, de David Lynch, são os dois maiores exemplos. Mesmo que eu não entenda seus enredos 100%, esses filmes ainda têm muito mais a oferecer para além do roteiro. Os visuais deslumbrantes, o sentimento de estar vendo algo grandioso, o estranhamento que causa fascínio, entre outros fatores. Por isso, antes de classificar um filme como pretensioso, talvez valha a pena refletir se não estamos fazendo isso porque a gente não entendeu a proposta dele. Falando nisso, algumas pessoas me explicaram no Twitter por que elas chamam de pretensiosos certos filmes que elas não entenderam. O raciocínio é basicamente o seguinte: tal cineasta fez um filme só pra si mesmo, autoindulgente. Ele não estava interessado em criar algo acessível e completamente compreensível para o público. Ele achou que só o interesse intelectual dele seria suficiente para fazer o filme ser bom. E por isso o filme é pretensioso. Beleza, de vez em quando a gente realmente se sente assim com certos filmes mais complexos. Mas ainda assim eu evito chamá-los de pretensiosos.
porque eu não sinto como se o longa estivesse me excluindo. Na verdade, quase sempre eu sinto que filmes mais difíceis de decifrar, pelo menos respeitam e instigam a minha inteligência. Eles criam novas questões na minha mente, eles abrem mais espaço para que eu traga minhas próprias interpretações. E assim eu crio com a obra um engajamento muito diferente do que normalmente eu crio com filmes de narrativa mais tradicional. Claro, pode ser que mesmo depois de pensar tanto sobre o filme, eu chegue à conclusão de que não gostei dele. Mas só da obra ter me convidado a pensar muito mais sobre ela, eu já sinto que foi suficiente para que eu não queira chamá-la de pretensiosa. Até agora, a gente só discutiu as ocasiões em que chamamos um filme de pretensioso por não termos entendido ele. Mas é claro que muitas vezes a gente entende sim o que o longa quis fazer. E mesmo assim temos a tendência de chamá-lo de pretensioso. Por quê? Porque, de acordo com uma galera no Twitter, um filme pode ser pretensioso quando ele se propõe a ser profundo, mas entrega tudo de bandeja para o público e acaba sendo raso. E por falhar em ser tão complexo quanto ele pretende ser, o longa é chamado de pretensioso. Entre os exemplos mais citados por essa galera no Twitter, quem se destacou foi Interestelar. Outro longa que também é frequentemente apontado como exemplo disso é Crash, No Limite. Segundo essas críticas, o filme seria pretensioso porque ele se acha uma obra que fala de forma profunda e inovadora sobre racismo, mas acaba transmitindo sua mensagem de maneira óbvia e rasa, falhando em criar um debate tão significativo quanto o filme pretendia. Tá vendo então como fica meio difícil de escapar do rótulo? Faça um filme mais difícil de decifrar e você vai ser chamado de pretensioso. Faça um filme com temas complexos, mas que seja mais acessível, e você também pode ser acusado de criar uma obra pretensiosa. A meu ver, nenhum filme recente apanhou tanto dos dois lados quanto Mãe. Disparado o filme mais citado pela galera do Twitter como um exemplo de filme pretensioso. Por um lado, você tem as pessoas que acharam o filme incompreensível e por isso chamaram ele de pretensioso. E por outro lado, você tem as pessoas que entenderam claramente as referências bíblicas da história e acharam que o filme falhou em fazer algo realmente profundo com isso. Logo, ela seria uma obra pretensiosa. E tem outro fator que eu acho importante destacar, um que pode fazer algumas pessoas acharem um filme pretensioso. Quando o longa se confunde com o autor. Vamos continuar com o exemplo de Mãe. Uma das coisas que contribuiu para que muita gente chamasse o filme de pretensioso foi a postura do diretor Darren Aronofsky durante a divulgação do longa. Porque esse cara simplesmente não parava de explicar o filme. O tempo todo. Faltou só ele escrever um manual de como interpretar Mãe. E essa fixação dele com a própria mensagem com certeza passa a impressão dele ser um cara pretensioso. Mas se o cineasta tem atitudes pretensiosas na vida real, não significa necessariamente que a obra dele também vai ser pretensiosa. Aliás, foi exatamente isso que me fez classificar Birdman como um filme pretensioso naquele vídeo do ano passado. Depois de refletir bastante sobre o porquê de eu ter dito aquilo, eu percebi que eu estava muito mais com o Iñárritu na cabeça do que o filme em si. Porque tinha ficado muito marcado para mim a forma snob como o cineasta falou de filmes de super-heróis em diversas ocasiões no ano de lançamento de Birdman. O escárnio intelectual dele com o gênero, obviamente, me passou a impressão dele ser um cara muito pretensioso. E claro, daria pra dizer que essa visão dele sobre super-heróis também tá presente no próprio Birdman. Mas a verdade é que não era nisso que eu tava pensando quando eu chamei o filme de pretensioso naquele vídeo. Eu não tava refletindo se foi pretensiosa a forma como o filme representou o gênero de super-heróis, se tinha pretensão nas mensagens do longa. Sem perceber, o que eu realmente estava fazendo naquele dia era falar da minha impressão do Iñárritu como pessoa. Tendo avaliado todas essas perspectivas diferentes, eu percebi que os filmes comumente chamados de pretensiosos têm um denominador comum: a ambição. Todos eles são obras que tentaram fazer algo diferente do convencional. Uma trama mais complexa, temas mais profundos, talvez uma direção mais rebuscada ou uma montagem mais experimental. Esses filmes então acabam sendo classificados como pretensiosos de acordo com o quanto as pessoas acham que eles falharam em executar suas ambições. Ou seja, quando alguém diz esse filme é pretensioso, na verdade ela está basicamente dizendo esse é um filme ambicioso que eu não gostei. E é nesse não gostei que variam as razões por trás do uso do pretensioso.
Dependendo de pra quem você pergunta, um filme é pretensioso quando ele é profundo demais, quando ele não é profundo o suficiente, quando ele não corresponde à expectativa que criou, quando ele se mistura com a reputação do autor. São fatores demais. E é por isso que hoje eu acho pretensioso um termo tão vago para se usar numa crítica cinematográfica. Cada um vai ter uma razão diferente para chamar um filme de pretensioso, e isso acaba tirando a clareza do termo. Agora, é óbvio que eu não tô dizendo que você é proibido de achar um filme pretensioso. Só tô dizendo que, se for usar esse adjetivo numa crítica de cinema, não faça que nem eu fiz ano passado, simplesmente jogando a palavra no seu comentário como se ela fosse autoexplicativa, porque ela não é. Desse jeito, ela não passa de uma muleta de análise cinematográfica. Uma alternativa bem melhor é argumentar. Quer muito mesmo chamar um filme de pretensioso? Então ao menos descreva quais foram as razões específicas que te levaram a ter essa opinião. Deixe seu argumento muito bem definido. Isso inclusive vai deixar suas ideias tão mais evidentes que você talvez acabe percebendo que nem precisa mais usar algo tão vago como a palavra pretensioso. E assim, quem sabe, a gente possa deixar nossos debates sobre filmes ainda melhores e mais claros. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham do termo filme pretensioso? Vocês também acham que nem eu, que ele é meio vago ou não? Escrevam aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso, porque eu sei que é um debate muito interessante. E lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. São os nossos apoiadores que ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra eles ganham acesso a conteúdos exclusivos. Então se você quiser saber quais são esses conteúdos exclusivos, dá uma olhada aqui embaixo no link que está na descrição. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.